Provavelmente sou um gajo com alguma idade, mas isto significa que eu sou do tempo daquele mítico Motorola, aquele V3 ou V3X, ou no Brasil até o chamado Razr. Tu abrias, tinhas aquela sensação do futuro está nas tuas mãos. Hoje nós vamos trazer-te aqui aquilo que é o upgrade desse Razr. O smartphone que também se chama Razr, mas é daqueles que nos deixa fascinados em todos os aspectos. Este é o Motorola Razr 60 Ultra e é provavelmente a melhor compra nos dias de hoje. Mas não acredites só e apenas na minha palavra. Eu vou-te chamar aqui uma pessoa para tu veres a reação dela quando abre este telefone. Oh Miguel! Olha para isso. Olha que coisa mais rica. Isto é uma capa? Isto é madeira, não? A cena dele é tipo madeira. Normalmente os smartphones têm a cena de vidro e não sei, mas este aqui dá um toque que parece bambu. E não é? Já está escondido. O smartphone que eu tinha para fazer review era o Motorola. Já foste. Não, meu, curti esta cena, meu. E não é cabo. Já não vou ver mais nada. Para mim eu fico por aqui. E tu gostas de tonalidades assim? Gosto, meu. Tu olhas para ali e tem bué disto. Tem textura? Tem textura. Ou seja, não é só uma película, não, tem textura. E dá dobra aqui no fim, meu. E eles fizeram, eu não sei como é que eles fizeram isto, tampa traseira deste smartphone é qualquer coisa extraordinária. Está muito diferenciado, não brinques. Eu já não olho para o resto, nem vou abrir. Não, isto está muito fixe. Tens outras opções? Não sei. Ganhar. Vamos presumir que sim, meu. Vamos presumir que tens outras opções. Por muito que uma pessoa se queira lembrar de tudo quando está a gravar, é muito difícil. Estas são as opções de Motorola. O que estávamos a ver é este, é o Mountain Trail, mas também temos, assim, em mais escuro, chamado Scarab, um verde assim mais escuro. Temos em vermelho também, que é o Rear Red, e o Cabaret, que é assim, um rosa choque brutal, que eu acho que deve ficar mesmo qualquer coisa de extraordinário. Ei, mas isto está muito a giro, meu. Tens duas câmaras à frente. Tens duas câmaras não só à frente, porque elas são as câmaras principais, basicamente. É que a câmara frontal está por dentro quando tu abres o ecrã, mas se tu quiseres tirar uma fotografia com estas duas câmaras, que são de 50 megapixels cada uma, ou seja, não faz os 100 megapixels, mas são duas câmaras de 50 megapixels. Se também dos megapixels é overrated, ok? Sim, até porque isso são sensores de qualidade. Isto significa Sim. mesmo... Pá, ele ganha um bocadinho de pó aqui, não dá para ver, estás a ver? Não, mas não há forma. Não há forma porque ele tem aquelas lombinhas e não há muita forma de tirar aqui nos cantos. Ah, mas é típico dos smartphones. Todos fazem isso, não é? Todos têm lentes próximas umas das outras, não há hipótese. Mas é mesmo fixe. Não, e tu tiras a fotografia, peraí que deixa-me desbloquear o telefone com o meu dedo assim, mano. Desbloqueia. E depois tiras assim uma fotografia. Olha. Hã? Com as câmaras principais. Ou seja, é aquela rara situação que muitos poucos smartphones têm, em que tu podes usar a câmera principal para tirar uma selfie e consegues ver o que estás a fazer. Exatamente. E tu até abres e depois até tens a câmera ou outra câmera, a câmera frontal mesmo. Yeah. Mas ainda que seja de 50 megapixels também, não tem nada, e tu notas, não tem nada a ver uma coisa com outra. Quando passas para aqui, a câmera frontal é papá, porque como está a utilizar as duas câmaras, ele fica mesmo muito brutal. Deixa-me brincar. Já sei. Relativamente a este smartphone, aquilo que tu tens de saber de uma forma muito concreta e muito resumida. 1. É um topo de gama. 2. É um smartphone dobrável. 3. Os ecrãs são de bruta qualidade, tanto o interior como o exterior. O interior tem 7 polegadas, o interior tem 4 polegadas. Para tu teres isto em perspectiva, o ecrã exterior é basicamente maior do que o primeiro iPhone. Sabes o que é que eu estou a reparar? A dobra é muito mais suave do que em outros dobráveis. É porque... Não estou louco para não. Não. Consegues ver, principalmente, dá para ver na câmera, mas tu consegues ver ligeiramente a dobra. Mas a verdade é que sentir, quando estás a utilizar, já não é uma cena que... Eu lembro-me dos primeiros dobrável que eu utilizei assim e tu sentias mesmo muito. Se eu estiver assim a olhar de lado, ok? Neste ângulo assim, estás a ver? Pouco se vê a dobra. Não vês? Não vês? Se puseres assim por onde eu estou a ver, tu consegues... Assim claro que vês, não há milagres, ok? Mas ninguém olha para o telemóvel assim, não é? Não, mas é assim, mas tem a vantagem. Uma pessoa tem de pensar, ok, qual é a desvantagem e qual é a vantagem disto? Para mim é uma cena que eu adoro o formato dobrável, mas mais do que isso eu gosto de um smartphone dobrável que fique mais pequeno. E o facto deste ficar mais pequeno, ou seja, dele ficar em concha e meteres no bolso e guardares no bolso de uma forma muito mais compacta, é brutal. Aliás, uma das coisas que eu utilizo um saco, toda a gente goza comigo que eu utilizo um saquinho, que eu ando com o saquinho, não sei dele. E então, o mais difícil é eu encontrar às vezes o smartphone dentro do saco. Então há tudo, tem as coisas todas. Eu comecei logo a reparar, porque eu comecei a dobrá-lo e reparei o quão fica uma curvinha natural, estás a ver? E depois realmente abri e fiquei, desapareceu a curva. Está muito fixe, mano. Normalmente os dobráveis já não é como antigamente, e que tu vias mesmo a dobra quando estavas a usar, tu vias. E este também estou a reparar que também não vês enquanto tu usas, não vês a dobra, mas neste já é difícil de ver a dobra quando ele está esticado. É mesmo difícil. Tens mesmo que estar atento. Mas olha que por acaso ainda me tinha pegado, juro-te, tipo, eu ainda não... Sim, eu mostrei-lhe isso, eu queria gravar sobre isto, deixa-me assaltar o teu estúdio, faz favor. E ele, não, e eu disse, o quê, mano? O quê? O quê, bro? O quê? Para bem até era. E ele, ok, está bem pronto, mas eu não pego num Motorola desde aquele que tu
estavas a dizer há bocado, aquele também tive esse, era espetacular. O V3X. Mas olha, para mim, a Motorola está aqui a partir a lista toda. Só olhando, tem primeiras impressões, não é? E depois é assim, nem todas as aplicações funcionam neste ecrã, mas a continuidade delas, por exemplo, já há aplicações... Também não precisas, o que é que tu queres fazer? Já joguei cobrinha aí, meu, é brutal, né? Já joguei cobrinha nesse ecrã pequenino, ou o Space Invaders, estás a ver? Tem um jogo parecido com o Space Invaders, para jogarem nesse ecrã pequenino. E depois são cenas, por exemplo, o ecrã pequenino dá para cenas básicas, dá para tu veres, mandar as mensagens, dá para tu teres basicamente um mini smartphone ali. Quando digo mini, lembra-te mais uma vez que estas 4 polegadas são maiores do que no primeiro iPhone, é bem grande. Ou seja, a utilização é mais básica do que quando abres o smartphone, mas quando abres o smartphone tu tens um bruto ecrã de 7 polegadas, e parece que não, 7 polegadas é mesmo muita cena, porque não é, exatamente, não é propriamente o típico telefone de 6 ponto qualquer coisa, é muito maior, tens aí um bom exemplo, tens aí um modelo Plus que é consideravelmente mais pequeno do que este. Pá, eu gosto bastante para ver vídeos, consumir multimédia, é brutal. Este smartphone... Vou fazer uma tenda, olha. Isto é aquilo que eu gosto mesmo, acho que a Motorola podia ter feito diferente. É quando tu fechas esta barra assim metálica. Se dissesse assim, Motorola Razer assim... A maioria das pessoas não ia gostar. Achas que não? Eu acho que não. Aqui assim, nesta zona... Um Razer, ou só Eu Razer. gosto do simples, assim, ok, Razer ficava fixe. Tipo gravado, estás a ver? Pode-se gravar. A gente grava isso numa máquina laser. Nós gravamos, não há estreia, ele tem máquina laser. A gente grava. E se nós fizermos isso, acho que a Motorola ia ficar chateada. Não sei, até podem gostar, até podem querer expor lá. Vai ficar aqui a dica, eu acho que esta parte aqui era bem aproveitada. Porque repara, que este é dos poucos smartphones que tu olhas para ele, se for da frente, não sabes que marca é. Por exemplo, na parte traseira é que tens o símbolo da Motorola e aqui em baixo são Razer. Mas aqui eu acho que ficava mesmo fixe, ficava diferente. E depois como ele abre, quando abre aquilo desaparece, parece mesmo quando está fechado, fica aquele... Não, é que está bem esgalhado esse telemóvel. Depois não são as minhas favoritas, exceto esta para mim... Eu por acaso é a parte que eu menos gosto, mas gosto pelo simples facto que é diferente. De madeira? Pô, é isso. O Filipe tem madeira em casa? Nada. Tudo que é madeira ele não quer, é só para arder. Se ele tem madeira em casa é para arder, não é para mais nada. Minha casa é tipo toda, parece que estás a entrar numa fábrica, é tudo industrial, é só cimento. Eu gosto, isto está muito a giro e é diferente, meu, é uma cena diferenciadora. É isso. Eu gosto porque ele é diferente, numa opção de escolha se calhar não ia para uma madeira. Relativamente a isto, grava aí, boa sorte. Tutti grazie. Mas lá está, isto é uma interação direta e honesta ao ponto de ele basicamente nunca tinha visto o telefone ou nunca tinha provavelmente interagido muito com ele e consegues perceber o primeiro impacto deste equipamento é ququalquer coisa de extraordinário. Lá dentro nós temos o típico smartphone Android, que é uma das cenas que eu gosto bastante, ou seja, tens as aplicações onde tu podes descarregar, tens os Gemini, tens tudo aquilo que tu estás à espera de um Android com as mais recentes atualizações. As próprias atualizações do Android vão chegar aqui recentemente, a Motorola trabalha muito bem e este é um user interface muito parecido com o típico Android da Google, o que na minha opinião é uma vantagem. Eu gosto de smartphones que tenham um user interface muito parecido ao natural do que propriamente aqueles mais modificados, como por exemplo outras marcas o faziam também. Relativamente ao smartphone em si, eu acho provavelmente os smartphones mais fascinantes do mercado. Primeiro porque me traz a parte da nostalgia, e isso para mim it's a big thing. É uma cena que me faz lembrar quando eu andava na escola e via as pessoas com os Motorola Razers e depois eu queria mesmo ter um, depois eventualmente tive um e era tipo o chefão, a vez já andava assim com o nariz mais empinado, tipo eu tenho um Razer da Vodafone na altura, lembro, era qualquer coisa extraordinária aquele telefone. E depois disso, aquilo que me dá não só a parte da nostalgia é que este é mesmo um bom telefone, ou seja, ele é um topo de gama e isto já começa a ser habitual em ver em smartphones dobráveis, no início não. Mas agora nós temos um topo de gama no manufacturer que é simplesmente fenomenal. Eu acho que os smartphones dobráveis não são perfeitos em todos os aspectos e eu fiz um vídeo sobre isso, a falar daquilo que poderia ser melhorado ao longo dos anos nos smartphones dobráveis. Vale a pena ver, alguns aqui a saltar. Mas relativamente ao smartphone em si, é difícil tu olhares para ele, interagires com ele e não teres a cena de o comprar. E a verdade é que a nível de valores já vimos equipamentos topo de gama mais caros. Temos um equipamento que custa à volta de 1200 euros e é provável que vais encontrar algumas promoções mesmo na Amazon ou mesmo nas típicas Vortens ou Fnacs deste smartphone, porque a Motorola ainda não é das marcas mais populares em Portugal e isso dá-nos a possibilidade de ter algumas promoções que acaba por ser muito mais vantajoso. Em suma, este smartphone fascina em todos os aspectos. Tem o leitor de impressões digitais na lateral, o clique é brutal, típico de topo de gama. Tu abres e tens um ecrã de 7 polegadas, tu interages com o equipamento só com este pequeno ecrã e tu podes tirar fotografias com estas duas câmaras, com as melhores selfies que tu vais alguma vez ter. Este é provavelmente uma das compras que eu tenho a certeza absoluta que não te vais arrepender a longo prazo. Mas também temos de ter em consideração isso mesmo, é que a oferta cada vez é maior. Aquilo que me fascina mais é ver este tipo de smartphones a crescer ao longo dos anos, porque isto faz-me lembrar o Star Trek e pá. Por isso, o que é que tu podes fazer? Primeiro, para além de subscrever, que é uma cena fixe e deixa-me bué feliz, faz o meu dia, por isso não és um número aqui, prometo, e deixa-me uma opinião aqui nos comentários se um smartphone dobrável é aquilo que tu efetivamente queres no futuro. Fazer subscribe a Filipe Fiche. Fazer
subscriber ao Filipe é fixe. Fazer subscriber ao Filipe é fixe. Fazer. Portem-se bem. Meu nome é Filipe e vemo-nos no próximo vídeo. Até.